correlação com a alimentação? Você é daquele tipo de pessoa que come as emoções? Então fica nesse episódio. Esse episódio ele foi feito com uma convidada especial, que é a nutricionista Bianca. Ela é minha nutricionista, ela é especialista nessa parte de nutrição comportamental. E a gente vai falar para vocês, será que existe alimentos vilões? Outra coisa, como a gente lidar contra essa questão de fome emocional ou fome física? E também, será que ficar medindo peso sempre na balança, será que esse é um bom indicativo para a gente acompanhar a nossa saúde? Então fica ligado que esse episódio está top, hein? Pessoal, uma honra muito grande estar com a Bianca aqui, né? Ela pôde aceitar aqui esse convite. Obrigado, viu, Bianca? Ela tem uma formação aí bem vasta, né, na área da nutrição, inclusive internacional, na Itália, em outros locais, faz parte de associações, estuda muito, inclusive é quem me acompanha aí nutricionalmente, né? É aquilo, se a gente quer ser acima da média, a gente tem que estar associado com pessoas acima da média. Quando eu fiz o convite para a Bianca, foi bem bacana, porque na hora ela já teve a sugestão. Ela falou assim, Lucas, eu estudei muito, né? E trabalho muito sobre a parte da nutrição comportamental. Eu falei assim, olha, é uma baita oportunidade para a gente aprofundar mais e eu poder saber um pouquinho mais também sobre o que é essa nutrição comportamental e tudo. Então, Bianca, obrigado, viu, por ter aceitado aí o convite. Lucas, eu que agradeço demais você ter lembrado de mim, o convite. Prazer imenso aqui estar dentro desse seu projeto, que admiro e que no final das contas deu tudo certo, assim, casou o link muito com o que você já vinha discutindo anteriormente com o que eu vou falar, né? Então, como vocês sabem, eu sou nutricionista, eu vou trazer aqui o lado da nutrição comportamental, então a minha bagagem me especializou muito para esse lado, porque eu tive contato muito precoce com essa visão da nutrição, que é uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então eu fiz um curso profissionalizante com a Sophie Derran, que hoje é uma nutricionista assim, pioneira no Brasil nessa parte de comportamental. Fui para a Itália enquanto estudante também para, a princípio, estudar, mas eu consegui ter um resgate muito grande com a alimentação ali, melhorei meu relacionamento com a comida, porque lá as pessoas realmente valorizam o alimento. Eu fiz... Começa que lá eles valorizam essa questão, porque a pizza é bem diferente, né? É bem menos massa, né? Não, exatamente. Eles valorizam todo o processo do alimento, né? Desde o do local que ele é produzido, fabricado, os ingredientes de qualidade. Então, eles levam isso muito a sério, essa parte de alimentação. Então, tudo isso que eu fiz me ajudou a ter essa bagagem. Cada vez mais eu quis aprofundar nessa parte da nutrição. Então, hoje a gente vive um cenário que é um terrorismo nutricional. Então, existem alimentos que são proibidos e alimentos permitidos, saudáveis ou não saudáveis, bons e ruins. A gente fica nessa dualidade o tempo inteiro. É uma enxurrada de informações sobre isso e, no final das contas, a pessoa fica com medo de comer, né? E a partir desse terrorismo, tem um fenômeno chamado nutricionismo, que é quando você reduz o alimento a único e exclusivamente o seu nutriente. Vê o alimento como um nutriente em si. Apenas isso. Você descarta a qualidade que esse alimento tem e você descarta também aspectos culturais e econômicos, por exemplo, que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de alimento. Então aí a gente pensa, poxa, mas será que realmente existe um alimento vilão? Se a gente for parar para pensar em alimentos que a gente acha que faz mal para a saúde, não existe alimento vilão? É bom a gente fazer pensar aqui mais a respeito. E se eu te perguntar, Lucas, qual alimento você acha que é mais saudável, um brigadeiro ou uma maçã? O que você vai responder de prontidão? Uma maçã, né? Uma maçã, né? Só que entre um brigadeiro e uma maçã, a gente tem que ver o contexto que esse alimento está inserido. Porque é muito diferente você comer um brigadeiro numa festinha de criança, onde faz parte do momento, do que você comer um brigadeiro quando você chega em casa de um plantão noturno, cansado, estressado e ataca a comida. Então, como você come é mais importante, muitas vezes, do que você come. E, às vezes, no intuito de evitar o brigadeiro que você acha que vai causar todo esse mal, você acaba consumindo 5 maçãs de uma vez. Então, isso é saudável?
Então a gente tem que parar de pensar em um alimento como um vilão, dar todo esse poder a um único alimento, entende? Tanto para o lado positivo quanto o negativo, porque hoje as pessoas fazem um marketing também muito grande em cima do alimento. Um alimento que cura câncer, um alimento que previne envelhecimento, um alimento que vai fazer você emagrecer. Quer ver um negócio para bombar esse episódio? Se a gente colocar assim, ó, os 10 principais alimentos para bombar a sua performance, né? Que é justamente isso que você tá falando, de estereotipar, assim, de colocar... Igual eu vim falando no episódio 19 ali sobre diferentes tipos de emoções, né? Lembra que a gente, inicialmente, a emoção ela é uma informação, né? Se ela vai ser boa ou positiva, depende do que você faz com aquilo, né? Então eu tô vendo que é a mesma coisa, por exemplo, assim, o brigadeiro por si só não é ruim, não é vilão. Depende como que eu vou comer, em qual contexto, qual a frequência disso, né? Exatamente. Exatamente, você foi nesse ponto. Então a gente dá muito poder pro alimento hoje. Tanto para falar o tanto que ele faz mal, quanto para falar o tanto que ele pode mudar a sua vida. Então não existe isso, sabe? A gente tem que trazer mais para a realidade e entender esse contexto que esse alimento é inserido e como você come. Como que eu faço para avaliar, bem, por exemplo, se o meu comportamento com um determinado alimento ele está sendo uma relação saudável ou uma relação, por exemplo, compulsiva? Igual o exemplo que você falou do brigadeiro, assim, que dica que você poderia dar assim, para a gente quanto à nutrição comportamental para lidar melhor com essa relação com o alimento? Não, isso que você falou já é meio que uma resposta, essa relação compulsiva. Porque o que vai fazer um alimento ser mais prejudicial ou benéfico, muitas vezes é a dose, né? A porção. O que faz muitas vezes o alimento ser o veneno ou o remédio é a quantidade, né? Então, assim, eu acho que se é uma pessoa que gosta muito de um brigadeiro, a gente consegue pensar num plano alimentar que tem espaço para isso, sabe? Eu acho que você não pode... É muito fácil o nutricionista pegar uma lista de alimentos proibidos e falar assim, não pode comer nada disso. É muito fácil. Se isso fosse de fato efetivo, ia melhorar a vida de todos os profissionais, porque a gente não ia ter trabalho, a gente não ia ter dor de cabeça para trabalhar. Muitas coisas dentro de um consultório. Então, às vezes, tem esse espaço para a pessoa comer um chocolate, uma porção, desde que seja uma porção controlada, né? Uma porção reduzida, uma porção ali ajustada diante do dia dele, porque é o que eu falei, às vezes na tentativa de ele cortar um alimento que ele gosta muito, ele faz comer, gera essa compulsão. Faz uma compensação, né? Assim, eu não tô comendo isso. Então eu vou gera essa compensação. Exatamente, gera essa compensação, entendeu? Então é melhor você garantir, às vezes, o chocolate que ele faz questão e dá para adaptar, do que cortar esse alimento de vez e proibir esse alimento de vez, porque ele vai, uma hora ou outra, acabar descontando isso em outro lugar, entendeu? Acho que porque eu vou falar aqui de um caso, assim, de uma compulsão alimentar que eu tenho, né? E assim, tanto da importância da gente desenvolver autoconhecimento, para que a gente tenha essa percepção, que eu acho que há muito tempo essa compulsão, mas não é tanto assim que eu percebi ela, né? Que é a questão, por exemplo, do chocolate, do doce, né? Quando que eu parei para perceber? Porque o que é que limita, o que diferencia assim, então, a compulsão de um hábito saudável? É justamente os excessos, né? Aquilo que sai fora do bom senso, né? Então era assim, eu ia no supermercado, comprava 2 barras de chocolate. Aí, vindo no caminho, eu vinha e comia uma, né? Que eu comprava 2 barras, porque era uma para mim e uma para minha esposa. Aí, eu chegando em casa, eu já tinha acabado a primeira barra, tinha outra. Falei, pronto, começamos do zero, a gente só tem uma barra. O que quer dizer? Metade é minha, metade é da Poliana. Daqui a pouco eu ia comendo, daqui a pouco eu falava assim, quer saber? Já não foi, ela já vai achar até ruim comer. Pô, quando eu vi, eu comi tudo. Então, assim, não é do bom senso, por exemplo, comer uma barra, 2, numa sentada direto, né? E aí é importante, assim, pra mim, eu acabo tendo que limitar mesmo, que, por exemplo, assim, dá pra eu ter questão no chocolate, mas eu não posso estar à disposição. Então, por exemplo, se vai ser, por exemplo, aquele talento menorzinho, é o tanto que eu posso, então, por exemplo, eu vou deixar lá no consultório só um dele, e não mais, eu não vou facilitar, sabe? Porque eu sei que com esse tipo de alimento eu realmente tenho uma compulsão. Então, assim, eu também interpretar que eu tenho isso, saber das limitações que eu tenho, é uma coisa que eu brinco também, alguns que andam comigo aí, às vezes eu ouvi falar assim, dá pra você deixar uma caixa de bombom aberta na frente do diabético? Não dá, assim, o cara vai ficar gastando força de vontade, o cara fica o tempo todo tendo que se controlar para aquilo ali, isso gasta energia, né?
como você deu o exemplo do plantão, eu percebo claramente que eu tomo piores escolhas alimentares quando eu estou mais cansado. Então, o dia que eu trabalhei até tarde, eu estou voltando para casa, o que eu vou ter no caminho? Fast food. E detalhe, eu sinto vontade de comer isso, né? Agora, os dias que eu me estressei menos, eu estou mais tranquilo, mais sossegado, é mais fácil eu tomar decisões melhores, né? Aí é aquela história da gente comer as emoções, né? Quando tá bom, a gente quer comemorar comendo, quando tá ruim ou tá cansado, a gente fala assim, eu mereço, eu trabalho tanto, eu preciso comer. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Não, então essa questão de chegar em casa depois de um turno puxado no trabalho, isso a gente consegue explicar por outras frentes também, tá? Então, se você dorme mal, principalmente depois de um plantão, tá trocando o dia pela noite, trabalhando muito e dormindo pouco, o seu sistema de recompensa, ele fica mais ativado. E o alimento, né, a gente acaba buscando, consequentemente, um alimento mais açucarado, calórico, gorduroso. Então, isso ativa mais o nosso sistema de recompensa. Então, ele acaba tendo esse efeito em pacientes que estão ali sob um estresse no trabalho maior, uma restrição de sono, ou que tem que trocar o dia pela noite. Então, esse sistema de recompensa, ele fica super ativado, e são esses alimentos os principais, a gente acaba recorrendo a esses alimentos principalmente. E essa questão de comer as emoções é interessante porque a gente não come só por uma questão física. A gente não tem uma fome só física, né? É importante a gente... Davi, meu filho, ele tá colado no peito da mãe, não é alimento não. O tanto que o bichinho come é emocional, puramente emocional. Já começa... Uma coisa que você falou que é muito importante nesse processo é o autoconhecimento. É você começar a se conhecer melhor. Porque a gente não come só por uma fome física, como você mesmo falou. Você sabe que tem alimentos gatilhos ali que acabam, né, aumentando a sua fome, muitas vezes levando a uma fome emocional acontecer. Então, se conhecer é um passo muito importante. Se for um dos primeiros, melhor ainda. Então é importante a gente identificar que por que a gente está comendo? É uma fome física mesmo? Então, saber diferenciar fome física de fome emocional, isso é bem importante. Porque a fome física, ela indica sinais. Quais? Uma dor de cabeça, uma baixa de energia, uma irritabilidade, às vezes, um roncar no estômago. Então, ela indica sinais. Depois de quanto tempo, mais ou menos? Não, então, são esses sinais que vão fazer você perceber a fome chegando. Porque essa fome física, ela é gradual. Ela não vem de uma vez, pá! E te acerta como se você não tivesse preparado. Ela é gradual. Então, isso te ajuda a escolher melhor os alimentos. E até porque você não tem, na fome física, você não tem fome de um alimento específico. Você come o que está ali disponível. Você não tem fome, eu quero aquele alimento. Eu estou com desejo. Essa é uma dica top. Olhar assim, ó. Se é fome de verdade, você come qualquer coisa, né? Assim, o melhor tempero é a fome. O melhor tempero é a fome. Agora, então, a fome física... um hambúrguer, um chocolate e tal, você tem que estar ligado que é emocional. Tem que ver que assim, que eu tô me estressado, que eu não tô me cuidando. Exatamente, quando está direcionado para um alimento, porque a fome física você come o que está ali à sua disposição, não é tudo. Até porque é muito mais fácil você cometer exageros na fome emocional do que na fome física. Então a fome física ela vem gradual, você consegue esperar um pouco mais, né? E você come diante dos alimentos que você tem ali à sua disposição. Você não vai atrás de um específico. Já a fome emocional, ela é urgente, aparece do nada. Eu quero um hambúrguer, eu quero uma pizza. E pequenas quantidades não resolvem. Pequenas quantidades não resolvem. Então você vai em direção daquele alimento, você procura aquele alimento e ainda comete excessos. O bloquinho do chocolate não é suficiente, aí ele vira fileirinha, aí ele vira meia barra, aí ele vira uma barra, e aí você fala assim, rapaz, não senti, foi muito fugaz, se você quer mais, é uma droga, é um vício, né?
Exatamente. Então, se conhecer e começar a entender, opa, isso aqui tá mais para uma fome emocional. Eu estou comendo mais as minhas emoções. Então, assim, o problema não é a emoção estar atrelada à alimentação e à nutrição. O problema é a única forma de você lidar com as emoções é ser através do alimento. Entendeu? Porque tem gente que só consegue lidar com o estresse, com a tensão, com a pressão comendo. Então, se é a única forma de você lidar com as suas emoções, tá errado. Então, existem várias outras formas que podem te ajudar a começar a trabalhar essas emoções, né? E o alimento não pode ser único exclusivamente para isso, para esse fim. Então, é esse o cuidado. No episódio 19, eu até falei sobre canalizar energia, né? Eu falei assim, você tá com raiva, tá com ira, né? É uma energia ali que tá retida. Se você canalizar ela, por exemplo, você vai fazer um exercício físico, você volta naquela situação muito mais tranquila, né? Então, talvez, por exemplo, assim, eu senti uma vontade de comer repentina, específica de tipo de alimento, é a informação que eu tenho de auto-feedback de falar assim, opa, essa é uma fome emocional e não física. Primeiro ponto, então alerta, eu não posso ceder para ela direto. Aí, com base nisso, eu avaliar assim, o que está me causando? Será que eu dormi mal essa noite? Será que tem alguma situação que eu passei que está me tirando paciência? E aí, detalhe, com base nessa informação, eu posso optar em canalizar ou para comida mesmo ou para outras coisas. Por exemplo, eu não posso começar a canalizar o hábito de começar então a beber água toda hora que eu sentir esse tipo de fome emocional. Né? Porque se eu tiver toda hora canalizando o doce, não vai acabar e eu vou cada vez mais. Eu posso canalizar isso para outras coisas, como eu já dei exemplo, por exemplo, do exercício. Claro, para uma leitura, para uma caminhada. Né? Para leitura, usar outros gatilhos, porque a hora que você está consciente, você está trabalhando melhor a emoção. E aí lembra que a gente conversou também quanto às emoções do episódio 19, que emoção é uma reação física, né? Psicofísica. Então, o que quer dizer? Ela tem um tempo de duração. Se você manejar, se não ceder à tentação, ela vai passar. E aí, se você canalizou para outra energia, quando ela passa, aí você consegue ter melhores decisões. Né? Perfeito. E só uma coisa aqui. Na fome emocional, você comete excessos, mas não quer dizer que na fome física você não cometa. Porque se você chegar nessa fome física, deixar essa fome física chegar num nível de intensidade muito alto, você realmente vai comer mais mesmo, mas não porque você está atropelando as emoções, mas é porque deixou chegar num ponto de fome tão intensa que você vai passar a comer mais mesmo, né? Você acaba estimulando o lado mais animal do cérebro, né? Buscar o alimento rápido, porque tá em falta, entendeu? Então, assim, às vezes a fome física, né? Dependendo da intensidade dela, leva também a um excesso, tá? Então, isso não acontece só na fome emocional, não. O importante é trabalhar para não deixar essa intensidade chegar num nível que você perca o controle, na verdade. Porque nesse nível você vai comer um alimento que dê energia mais rápido, que normalmente são carboidratos, né? Que tem energia mais disponível, mais fácil, mais rápido. Porque você está precisando, você chegou ali no estágio que o seu corpo está em alerta. Aí você busca esse alimento. Então dá pra gente trabalhar também outras estratégias no consultório para também não deixar chegar nesse extremo, tá? Porque o excesso, independente se é através da fome física ou emocional, ele é ruim, né? Os excessos. Não, aí eu vejo que é bacana que algumas pessoas passaram feedback do episódio 19, que eu falei de diferentes tipos de inteligência, né? Ok? Quociente de intelectual, quociente emocional, espiritual, de positividade, tem vários, né? As pessoas falaram assim, nossa, nunca ouvi falar de quociente emocional, já tem um bom tempo que eu ouço, né? Eu até achei estranho, assim, mas mais uma vez eu vejo assim, vejo que também a pessoa desenvolver melhor a questão do quociente emocional ajuda ela a lidar melhor também com a questão quanto à alimentação. Né? Inclusive, eu já tinha falado antes, mas eu vou gravar agora ainda mais um episódio só do Daniel Goleman, que foi quem escreveu o livro sobre quociente emocional, pra gente avaliar isso aí. E uma coisa assim, pra gente aqui do canal, que tá performando, tá acima da média, né? E é um ponto que eu falo assim, às vezes quando eu exercito, né? Que eu posto alguma coisa, eu coloco na legenda lá, assim, cuidando primeiro de mim para cuidar bem dos outros depois. Então, na alimentação é isso, se a gente não tem um bom relacionamento com a alimentação, naturalmente a gente não vai colher benefícios disso. A gente vai estar performando menor, a gente vai entregar menos para as pessoas que a gente ama, a nossa profissão e tudo mais, né?
Porque realmente quando a gente fala dessas questões de compulsão, né, como eu falei do chocolate, não existe benefício algum lá dentro. Porque a própria sensação de recompensa, né, que você falou que quando dorme pouco fica descompensado, ela é tão fugaz que aquilo, como você quer mais e mais e mais, porque se ela ainda resolvesse ou a emoção ou resolvesse essa vontade, estava bom. Mas na verdade ela é um saco vazio, né? A gente não encontra nada de bom lá, então realmente... É momentâneo, não resolve, momentâneo. Né? Não resolve. Show. E aí, bem, outra coisa também que eu queria ver contigo, que é o seguinte, a gente vê muito assim, o pessoal falando, de MC, de peso, para fazer o acompanhamento nutricional, né? Tanto que muitas vezes a pessoa, ela tá preocupada com a questão física e muitas vezes ela leva em consideração a balança para definir se ela está evoluindo nutricionalmente ou não. Como que a nutrição comportamental, ela avalia isso aí, a sua filosofia de trabalho? É importante, assim, a gente frisar com o paciente que o peso em si é um número que não te representa, ou não deveria te representar, né? E apesar da gente usar ele, né, ele não é um único indicativo de saúde. E, na verdade, eu posso até dizer aqui que ele é um indicativo ruim para avaliar a saúde no geral, né? Então, as pessoas acham que quando elas chegarem num determinado peso, aí sim elas vão ser saudáveis. E, na verdade, é o contrário. É a partir de um estilo de vida saudável que o peso vai ser consequência disso. Então, é bom o paciente entender que o peso não está ligado à saúde. Tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, né? Então, composição corporal. Então, do seu peso, como é que é esse compartimento? O que equivale à gordura de fato? O que é massa magra? Porque isso é importante. E isso diz muito. A gente faz um exame hoje muito fácil e prático no próprio consultório, em âmbito clínico mesmo, que é a bioimpedância. Eu tenho essa aí, eu faço bioimpedância. Então, a bioimpedância é uma das formas da gente também avaliar a saúde, ver evolução, fazer comparativos, né? Porque ela tira o foco do peso e você começa a avaliar percentuais. Então, quanto do seu peso equivale à gordura, né? Quanto que você tem de massa magra e os seus estoques de massa muscular. Então, isso também para a gente é um resultado valioso, porque às vezes o paciente volta no consultório e o peso em si não mudou muito, mas está existindo uma melhora na redução de gordura e um aumento de massa magra, só que isso acaba sendo um pouco... isso às vezes se equivale e o número em si na balança não muda tanto. Então é legal para trazer isso para o paciente, porque se ele é muito focado no peso, isso pode desmotivar. Então a gente traz outros fatores para avaliar a evolução desse paciente. Então, qualidade do sono, como a gente falou agorinha há pouco, né? A privação do sono estimula o sistema de recompensa, faz você comer mais sem perceber e come alimentos mais calóricos e isso atrapalha todo um dia. Então, a qualidade do sono é importante a gente investigar. Funcionamento intestinal, nível de atividade física, parâmetros mesmo metabólicos, como é que está a glicose, como é que está a insulina desse paciente, como é que está o colesterol. Então, tudo isso a gente vai avaliando e às vezes ele vai ter mudanças muito mais significativas nesses aspectos do que no peso em si. Então, olha, para você ter uma noção, com 5 a 10% de perda de peso, o paciente já consegue uma melhora significativamente na glicose, nesses parâmetros, né? Nesses marcadores bioquímicos metabólicos. Entre 5 a 10% de do peso, né? A gente já consegue ver melhora significativa na glicose, na insulina, no colesterol. Então, também as pessoas acham que tem que perder peso de uma forma abrupta e perder 5% já traz muitos benefícios aí associados. Então, ir construindo isso com o paciente aos poucos, sabe? O peso ser consequência do processo, tirar o foco do número da balança.
Então isso é importante a gente alinhar, porque eu acho que deixa o paciente mais motivado, porque aparentemente parece que nada está acontecendo e a gente consegue descobrir muitas melhorias, né? Energia lá em cima, mais disposição. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, tem uma coisa, não quer dizer que o peso não serve para nada. A gente pode usar o peso, por exemplo, como uma ferramenta de automonitoramento. Então, de 15 em 15 dias o paciente pesar, porque a gente sabe que essas ferramentas de automonitoramento faz o paciente ter mais adesão, seguir mais o plano, entendeu? E aí eu ensino, eu não encorajo os pacientes a pesarem diariamente o tempo inteiro, porque tem gente que acorda e pesa, come e pesa, faz atividade física e pesa. Deus me livre. Então eu não aconselho o paciente pesar todos os dias de forma nenhuma. Até porque isso acho que a gente pode usar. O paciente, assim, quando começa a dieta, de repente ele entra no quadro de hidratação, ele perde um peso significativo, mas na verdade aquilo lá não é perda de composição corporal, porque na verdade ele perdeu foi líquido. Aí ele fala assim, comecei a emagrecer rápido. Aí depois ele desmotiva, porque quando ele fica pesando na balança, ele já não tem aquela evolução que ele teve na expectativa que ele criou das primeiras semanas, né? Então assim, vai cair num equívoco, que a pessoa cria expectativa, naturalmente ela abre brecha aí para se frustrar, né? E aí quem tá frustrado, come emoções, entendeu? Se comer emoções, vai querer um chocolatinho, né? Tem isso também, mas assim, é o que eu tô falando. Eu tô aqui dizendo que o peso não é um pobre indicativo de saúde, né, pra gente realmente avaliar a saúde de uma forma geral, mas também ele não é totalmente descartado. Ele é útil, inclusive, para fazer esse automonitoramento. Então, o que eu aconselho? De 2 em 2 semanas, por exemplo, fazer a sua pesagem, mas também fazer circunferências, né? E foto. E é uma forma de automonitoramento para você ir guardando com você e fazendo uma comparação depois. Então, Bianca, muito obrigado, acho que foi muito produtivo, né? Eu mesmo aqui já estou em acompanhamento contigo, né? Peguei novos insights dessa conversa nossa, então tenho certeza aí que o público e o pessoal deve ter gostado. Quem gostou, manda um comentário pra gente, manda sugestão aí para os novos episódios. E depois eu vou colocar aqui como que vocês encontram aí a doutora Bianca aí, para quem quiser aí na sequência, beleza? Obrigado, Bianca. Imagina, obrigada a você, adorei o